Pleno 2024, né? Japão, Brasil, mangás pra caramba. Todo mês tem muitos lançamentos saindo por várias editoras, Pipoca Nanquim, Panini, JBC, New Pop, entre outras. E aí você fica pensando, né? O que me leva a começar uma obra nova? Tem que ser uma obra que tem fim, tem que ser uma obra que não seja muito longa, tem que ser algo que tá com hype, tem que ter um anime. São vários motivos que vão levando você a pensar. Um deles, e talvez um dos principais, pelo menos pra mim, é sobre o conteúdo, o tema. Será que vai me atrair? Será que a história gera uma curiosidade? E aí, chegou uma nova editora no mercado dos mangás. Comic Zone. Você já deve ter ouvido falar porque é uma editora já bem consagrada, principalmente com quadrinhos, HQs internacionais, né? Mas mangás, os caras ainda não tinham trazido nenhum. Talvez esperando o momento certo, o título certo. E aí eu chego e pergunto pra vocês. Já parou pra pensar num mundo futurístico, apocalíptico? Tá, já rolou algumas histórias assim. Mas por acaso já rolou alguma onde esse mundo futurístico é um grande deserto? Onde simplesmente os oceanos secaram, criaturas mutantes surgiram porque não tinha mais água, criaturas marítimas barra areia, barra deserto. Então, esse primeiro mangá tem. Você já parou pra pensar em comida? Todo mundo para e pensa, né? Mas dentro do mangá já tem algumas obras, mas no meio desse apocalipse, nesse futuro, um food truck, um crazy food truck. Esse é o novo mangá, galera. Um food truck no meio do deserto, no meio desse apocalipse, no meio de milícias, cidades abandonadas, luta por água, luta por comida, animais mutacionados e de repente ainda aparece uma garota simplesmente nua, jogada no chão, no meio da estrada, do que sobrou das estradas. Essa garota teoricamente quase não fala, sem muita memória, sem de onde vir, de onde ir, e simplesmente morrendo de fome. Mas caiu no food truck, né, pela estrada, deu sorte. Mas simplesmente ela come por mais de 10 pessoas, faz uma digestão extremamente rápida e ainda por cima está sendo perseguida por uma milícia, por um exército, teoricamente quem está controlando essa região. Então você já começa a pensar que tá uma história interessante, né? Pelo menos aí bem fora do comum, misturando vários elementos, obviamente, né? Mas uma história bem interessante para começar. A editora Comic Zone está trazendo Crazy Food Truck. Essa história ela é completa em 2 volumes, então já vai se preparando, porque não é algo tão extenso assim. E o melhor, os 2 volumes já estão em pré-venda na Amazon. Você encontra eles com os tradicionais 30% de desconto, que outras editoras também costumam utilizar. Então por R$48 você já consegue adquirir tanto o volume 1 quanto o volume 2 e você já fica tranquilo, porque esse primeiro mangá da Comic Zone é completinho em apenas 2 volumes. Seguindo também um pouco dos passos da Pipoca Nanquim, que traz volumes curtos, ou único, ou 2 ou 3, justamente para que você tenha essa oportunidade de pegar um material com muita qualidade, com uma história que não se estende tanto. E aí, vamos falar um pouco mais sobre Crazy Food Truck? Bom, galera, eu já dei um plot inicial, né, para tentar tirar um pouco aí do medo de começar uma coleção nova e ao mesmo tempo de dar uma animada, porque vale a pena. É uma opinião sincera, porque tivemos acesso ao primeiro volume. Eu tô com ele, inclusive, aqui, né? Obviamente, ainda não tenho a versão física, mas já temos a versão digital. Recebemos em primeira mão para poder ler e fazer uma análise sincera do que eu achei, minha opinião. E eu adorei, porque mistura esses elementos que eu citei anteriormente, porque é uma aventura, uma ação, mas com muito requinte de comédia. Eu não sei nem te categorizar se encaixaria mais numa comédia ou mais numa aventura barra ação. Porque esse tema do apocalipse ele existe, mas ele não é algo assim extremamente pesado, nossa senhora, é um mundo apocalíptico. Não, é quase como se fosse um mundo no deserto, as pessoas estão vivendo tranquilas porque já faz mais de 500 anos, elas já estão habituadas. Já tem essas criaturas exóticas, mistura de boi com peixe, mistura de polvo com outro bicho. Então simplesmente as pessoas já estão habituadas. E ali, o nosso protagonista, deixa eu mostrar para vocês aqui, ele tem um food truck, onde ele simplesmente tem como meta sair por aí procurando vilas, cidades para produzir os seus lanchinhos e vender para a galera. Então você consegue ter ali um toque de muita comida que inclusive ao ler vai te dando vontade de comer algumas coisas. Porque algumas coisas obviamente dá para fazer, outras os ingredientes não existem. Mas existem versões alternativas, né? O dono do Crazy Food Truck é o Gordon. Esse cara de meia idade, na faixa ali dos 40, 50 anos,
com um bigodão bem interessante e que vai encontrar, tá vendo aqui? Um saco. Ou seja, esse saco de dormir tem uma garota. E essa garota, ela está pelada, quase sem memória. E a história vai praticamente rolar a partir daí. A Alyssa, que é essa garota misteriosa, que a gente não sabe qual é o problema dela, da onde ela veio, qual é o seu objetivo, se ela esconde algo, se ela se faz de inocente, se ela não é, por que ela tem tanta fome. São muitos dos pontos que a gente vai descobrindo conforme a gente vai lendo a história. Enquanto isso, o nosso cozinheiro, o Gordon, vou até pular algumas coisas aqui para não dar alguns spoilers muito descarados. O Gordon, ele é responsável por cozinhar, por andar por aí com esse food truck, mas você vai vendo que esse food truck não é um carrinho normal por aí não. Tudo bem que já não é normal porque ele serve comida, mas ele está armado para se proteger de vários inimigos. Que inimigos são esses? Só lendo a história para entender um pouco mais. Pessoal, essa primeira expectativa aqui com o mangá da Comic Zone eu já gostei porque trouxe um mangá bem interessante, que tem que ser assim, trazer algo que cative, um tema diferente do normal, uma história que corre de uma maneira que você, não cansa, não desanima no meio do caminho, tá meio chato, a história tá muito devagar. Essa é a vantagem de histórias que não são tão longas, são 2 volumes. Eu ainda não quis ler o segundo, porque eu também já tô com acesso com ele aqui, porque eu queria trazer uma opinião bem sincera a partir desse primeiro volume, sem aquelas influências que eu poderia ter da história com o segundo, o final não foi tão legal, ou o final foi muito bom, ou acabar soltando alguma coisa sobre o que acontece no final, que vai acabar diminuindo a sua experiência. Então eu optei em deixar o segundo volume para um outro momento, para a gente poder conversar sobre esse primeiro volume, que me empolgou para valer. Porque sinceramente, mangás de ação com toque de comédia, a maioria de nós gosta, não é verdade? E agora com Crazy Food Truck é isso que acontece. O Gordon, galera, esse tiozão, ele é muito gente boa. Ele é aquele cara que é engraçado sem tentar ser engraçado, porque ele faz algumas coisas que deixam o clima mais leve e simplesmente tem muita paciência com essa garota, a Lisa, misteriosa e que todo momento tira a roupa porque tá com calor. E só para deixar bem claro, caso você já conheça a história ou já viu algumas coisas, não tem nada explícito aqui daqueles negócios tipo, nossa, forçação de barra. Tudo bem que tem ali os momentos que ela tira, porque ela fica com calor, mas sem levar pro lado da hipersexualização. Então se você tem essa preocupação, não precisa ter, porque não acontece nada demais que vai te, nossa, que desagradável, não. Porque ela faz, realmente, é usado como uma piada em muitos momentos isso aqui. E a história vai decorrendo de uma forma bem legal, porque as informações, elas são colocadas conforme você vai lendo. Não é tudo jogado de uma vez ali no primeiro capítulo. Não, você vai lendo, vai descobrindo um pouco mais. Você vai descobrindo que eles estão ali num lugar apocalíptico, de certa forma. Não sabe se ainda como aconteceu essa catástrofe. Você vai conhecendo os animais diferentes, a vida das pessoas, essas vilas, que em alguns lugares, inclusive, as pessoas não têm acesso, por exemplo, a um policiamento básico. Então, simplesmente chega uma milícia na cidade, começa a escravizar literalmente as pessoas e elas ficam sem ter a quem recorrer, porque que governo no meio de uma situação dessas pode existir? Então são fatos que você vai descobrindo durante a história que vai deixando cada vez mais você curioso, seria essa a palavra. Instiga a sua curiosidade a todo momento. Tanto dos protagonistas, dos segredos que eles guardam, quanto desse mundo que eles estão vivendo. E claro, não podemos deixar de lado todo momento ali, a cada pelo menos 2 capítulos, ele faz uma boa referência sobre comida. Tem ali uns clichêzinhos de uns bandidos, meio meia boca mesmo, mas em todo momento a história te leva a acreditar que tá melhorando, e aí melhora no próximo capítulo. E tá sempre assim, então você começa a ler e termina o mangá com um bom hype, que a história tá legal, tá interessante e que continua. Não é algo assim que vai diminuindo com o tempo ou vai cansando, não. Você continua na mesma pegada, tanto que eu li em mais ou menos, acho que 1h30, mais ou menos, porque como é um mangá que gira ali na casa das 300 e poucas páginas, você acaba não conseguindo ler tão rápido assim, porque ele é praticamente um 2 em 1, digamos, né? Então 1h30 mais ou menos você faz uma boa leitura, se diverte bastante com a história do Gordon e salvando a Lisa, que é essa garotinha perseguida por uma milícia, por um exército, e você acaba entrando nessa jornada junto.
ótima oportunidade aqui para a Comic Zone começar, porque eu gostei do mangá, consigo dar facilmente aqui uma nota entre 8 e 9 para esse primeiro volume, porque me cativou, foi bem interessante e eu estou bem animado para ler o volume 2 para saber o que vai acontecer com essa perseguição e o que vai acontecer com o velho Gordon, que eu nem quero soltar para vocês aqui, mas já tem informações do passado desse cozinheiro, que é um cozinheiro bem diferente do que a gente poderia imaginar. Esse foi o primeiro volume, espero que vocês se interessem, façam a pré-venda, comecem a ler, porque já tá para chegar em maio, ou seja, em menos aí de 15, 20 dias, esse mangá já deve estar chegando para vocês. Então, compra aqui embaixo no link da descrição, que está ajudando o canal, e, consequentemente, você vai ter um mangá bom, que eu li, que eu aprovei, e se você quiser essa minha indicação, segue junto, que o pessoal da Comic Zone começou com o pé direito. Vamos ver quais serão os próximos títulos que a editora vai trazer. Se manter o nível e se manter bonitinha a qualidade é sucesso. Inclusive qualidade, né? Papel Pollen Bold, gramatura 90 gramas, vai ter sobrecapa, praticamente um padrão parecido com o da Pipoca Nanquim. E como a Comic Zone sabe fazer as coisas bem feitas, não tem praticamente nenhuma reclamação no mercado, eu acredito que o mangá também vai vir bem legal, bem caprichado. E tá por menos de 50 reais aí na pré-venda. Aproveita, faça sua compra e depois volta aqui me dizer a sua verdadeira opinião. Galera, é isso, deixa o seu like antes de ir embora, valeu!